Jader, o que a Bíblia diz sobre tatuagens? Bom, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar absolutamente nada. A Bíblia nada aprovando ou nada reprovando o uso de uma tatuagem, né? Muito menos Jesus. E para mim a resposta é muito clara, né? Jesus, ele tinha mais o que fazer, né? Ele tinha 3 anos para formar uma equipe e estabelecer o maior plano de salvação da história da humanidade. Se pode isso ou se não pode aquilo, se pode cortar o cabelo, se não pode, se pode pintar, colocar brinco ou não, se pode tatuagem. Tem coisas muito mais importantes como igreja a se pensar. Tem tanta gente morrendo por racismo, tem tanta gente morrendo, né, por conta de feminicídio, tem tanta gente precisando ouvir a palavra de Deus, o evangelho, que é as boas notícias, né? Tem as orientações do próprio Jesus de cuidar da viúva, cuidar do pobre, né? Então a Bíblia não diz absolutamente nada a respeito de tatuagem. Algumas pessoas, né, erroneamente, elas usam a passagem de Levítico, onde diz que nós não devemos marcar o nosso corpo, né, e elas param por aí, né, porque esse versículo ele não termina aí, ele continua, ele diz, olha, não devemos marcar os nossos corpos aos mortos, né, então ele está falando de um culto pagão, né. Os mandamentos eles não foram abolidos, eles são válidos, e o próprio Jesus disse, né, que não é para tirar uma vírgula dos mandamentos. E é interessante a gente entender que mandamentos existem 3 tipos. Existem aqueles mandamentos ritualísticos, que é justamente esse, que ali ele está falando de um culto pagão, e não era marcar o corpo com tatuagem, ele está falando de cortes, ele está falando de marca, onde a pessoa se mutilava aos mortos. Tem até uma versão que diz que ela não diz marca, ela diz cortes aos mortos, né, em memória dos mortos. Esse é um tipo de mandamento ritualístico. Existe aquele mandamento moralístico, que é o mandamento que é moralístico de Deus. Que Deus ele pega, ele dá os 10 mandamentos, e aqueles 10 mandamentos ele fala de moralidade de Deus, né? E existe o outro ainda que são mandamentos governamentais. Quer ver um exemplo de mandamento governamental? Tem um mandamento que diz que você tem que pegar uma sacola, pegar as suas fezes, juntar na sacola, levar até para um lugar específico e largar lá. Eu pergunto, você faz isso? Tomara que não, né? E eu torço para que todo mundo aí não faça isso. Eu torço para que você tenha saneamento básico para não precisar fazer isso. Mas é um mandamento, né? Mas é um mandamento governamental, né? Então a gente precisa, é importante a gente entender isso para poder chegar explanar e poder chegar num denominador comum, né? Então pessoas usam esse argumento, e eu já ouvi também pessoas dizerem que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né, para reprovar o fato de usar ou não uma tatuagem. Só que esse versículo também não termina aí, né? É interessante que as pessoas não pegam o contexto inteiro. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque eu não vou ser preso de nada, né? Eu não posso ficar prisioneiro de nada. Né? Ele está falando de pessoas que têm problema como vício, por exemplo, não vou ser, aquilo não me domina. Tem outras vezes que falam, não vou ser dominado por nada, né? E justamente isso, né? Então, tudo me é lícito mediante as situações que tem controle sobre a minha vida, né? Então, o Facebook pode te dominar, né? Você pode não conseguir trabalhar por causa das redes sociais, você pode ser viciado no seu carro, né? Você tem coisas que você prioriza e aquilo te domina de alguma maneira. Tem pessoas que são dominadas pelo dinheiro. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e eu não sou dominado por elas, né? Então essa é um alerta do apóstolo Paulo, e é uma verdade que cai no nosso colo também, né? E para chegar e tem mais, né? Tem aquelas pessoas que também falam acerca daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, que ele fala que o nosso corpo é casa de Deus, né? O nosso corpo é santuário de Deus, né? E ali ele está dizendo respeito a nós sermos morada de Deus, né? A Bíblia diz que Deus se agrada de um coração contrito e quebrantado, porque ele não vê como vê o homem, mas ele olha o nosso coração, né? O que vem de dentro, né? Então isso
faz menção para que Deus não está interessado no exterior. É claro que quando eu tenho como verdade no interior, isso vai se refletir no meu exterior, né? Mas se eu tenho um ponto de vista, né, em que eu tô julgando o meu exterior, eu começo a entrar num campo de hipocrisia, de achar que Deus se importa com a minha aparência, viver de aparência, né? Viver de uma vida religiosa. E cara, eu acho que é tão ruim ter uma vida religiosa, é tão ruim ser uma pessoa religiosa, ir para a igreja sempre, participar de todas as reuniões, né, se envolver em vários projetos, mas nunca se sentir amado por Deus, né, viver de uma aparência. Isso é terrível, né? E Deus, ele olha para o nosso coração, ele está interessado nas nossas motivações. Nas cartas lá às igrejas, né, que o apóstolo João coloca lá em Apocalipse, ele é muito interessante como Deus se expressa ali naquele momento. Ele fala: eu conheço as suas obras, está falando para a igreja, né? E o conhecer as obras ali eu conheço porque você faz o que você faz, eu conheço as intenções do seu coração. E se você faz uma tatuagem com uma intenção errada, você está pecando, né? Eu já vi gente dizendo que ela é viciada no barulhinho como chama? Da maquininha. Falou: cara, eu sou viciado, eu preciso fazer aquilo, né? Ou às vezes por qualquer outro motivo, quando na verdade o próprio apóstolo Paulo, ele nos incentiva a ter uma motivação correta daquilo que a gente faz, né? Quando ele diz: quer comais, quer bebais, tudo quanto fazeis, fazeis para a glória de Deus. Você pode lavar o banheiro da sua casa para a glória de Deus, você pode estar num ônibus e estar ali para a glória de Deus, você pode trabalhar para a glória de Deus, né? Você pode fazer qualquer coisa para a glória de Deus, inclusive uma tatuagem. Eu fiz a minha primeira, e sim, eu fiz depois da minha conversão, e doeu pra caramba, né? Mas essa tatuagem eu procurei um significado, porque eu não queria me arrepender daquilo que eu fiz, né? E cada listra dessa, ela simboliza, ela significa, na verdade, né, uma meta da vida. Eu tenho algumas, só que entre elas eu coloquei as duas maiores pra mim, né? Que a primeira é ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus, né? E a segunda, essa menor, é de construir uma família, né? Que para a glória de Deus, né? Isso faz parte do propósito de Deus, família, né? Então eu procurei ter um significado para glorificar a Deus. E eu tive testemunhos de pessoas que viram o vídeo, ouviram a palavra de Deus e falaram: cara, eu passei a dar crédito àquilo que você estava falando, né? Eu fui tocado por Deus porque eu me identifiquei com você. Eu vi que você tem uma tatuagem, você não me julgaria por aquilo, que eu também tenho tatuagem. E se identificou e foi edificado por uma mensagem. Então, a minha consciência em relação a isso é muito tranquila, né? Porque o que vai fazer valer aqui é a sua consciência. Eu não vou falar para você fazer ou deixar de fazer. Quem sou eu para falar isso, né? Eu gosto de outra passagem também na Bíblia, que diz que o próprio apóstolo Paulo, uma carta, se eu não me engano, aos Colossenses, ele diz que seja a paz de Deus o árbitro em vosso coração, né? Então, que a paz de Deus, ela defina o que faz, o que você pode fazer e o que você não pode fazer, né? Existe um cuidado e um alerta. Bom, se a palavra de Deus me aponta algo explícito, que aquilo é pecado, né? E ainda assim eu falo: não, eu tô sentindo paz de Deus, aquilo não me incomoda de alguma maneira. Como por exemplo, a Bíblia diz que mentira é pecado. Se eu tenho uma vida de mentira, eu minto, e ainda assim eu falo: não, tô de boa, tô em paz, né? Isso pra mim não muda nada, uma mentirinha aqui, tá ali, não tem problema nenhum. Então a Bíblia diz que eu preciso nascer de novo, né? Mas a gente tá falando de algo que a Bíblia não diz a respeito, né? A Bíblia não fala nada a respeito de tatuagem, né? Então, nesse caso, que seja a paz de Deus o árbitro no seu coração. Que seja a paz de Deus o árbitro no meu coração, né? Então isso tem a ver também com a minha consciência. Como que é a sua consciência? A Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe. Enquanto eu morei com os meus pais, né, eu o honrei porque meu pai não gosta, meu pai e minha mãe, eles não gostam de tatuagem. Enquanto eu estive debaixo da autoridade dele, morando com eles, né, eu o honrei, né? Então, se você é filho, você vive com seus pais, né, de alguma maneira você é sustentado por eles e tal, você não casou, e eu te aconselho a honrar os seus pais. Se você fizer, você tá pecando. Pô, você é pai, você não concorda, você não gosta, você tem todo o meu respeito, né? Mas a Bíblia também diz que aquele que
que tem a consciência tranquila em relação a isso, não julgue aquele que não tem, né? Porque o contexto tem que ser avaliado, onde você está inserido. Existe também uma questão de escandalizar, de promover. Se isso for uma pedra de tropeço na vida de alguma pessoa, você não faça, né? Que a paz de Deus seja o árbitro em nosso coração, né? Que nós possamos, como eu falei, sair do campo da religiosidade e entrar no campo de ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor. Então eu penso dessa forma. Eu acho que, não sei se eu consegui responder a pergunta, mas é mais ou menos isso.